crianças, chegamos na sexta-feira. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nesse momento eu quero que vocês abram o livro na página 45. Abriram? Muito bem. Nós iremos hoje falar sobre palavras que nomeiam. Crianças, tudo em nossa volta tem um nome. Observe que nada que existe no mundo não tem nome. Tudo que tem à nossa volta tem um nome. Isso porque serve para nós identificar cada coisa, cada objeto, cada seres. Já pensou se as coisas não tivessem nome? Como é que eu iria identificar? Nós iríamos identificar esses objetos, esses seres? Se nós não tivéssemos um nome, se eu não me chamasse Joceline, apenas menina, se alguém viesse à minha procura ou falar comigo e queria falar com a menina, quem é que ia saber quem era essa menina? Então, quando é dado este nome, é para quê? Para ser identificado. Porque menina, existe várias meninas, existe vários meninos. Então, esses nomes, eles irão identificar um ser específico. Então, o nome, criança, é muito importante, pois ele identifica todas as coisas que existem. A cadeira, quando a gente fala em cadeira, nós já imaginamos o objeto, não imaginamos? Como é o formato da cadeira, como a cadeira é feita. Quando eu falo televisão, eu já imagino como é o objeto, porque eu vou atribuir o quê? Ao nome que foi dado a este objeto. Então, esses nomes nós chamamos de substantivos. E o que são os substantivos? Os substantivos, crianças, são palavras que dão nomes às pessoas, aos animais, às plantas, aos objetos, aos lugares e aos sentimentos. Quais são os sentimentos? A alegria, o amor, a tristeza, a raiva, entre outros. Então, nesse substantivo, nós podemos classificar em substantivo próprio, comum e coletivo. Aqui eu trouxe desenho de algumas coisas, de alguns seres para vocês. Casa, maçã e menino. Casa, maçã e menino. Então, aqui eu dei o quê? Nomes às coisas. Esses nomes, crianças, nós identificamos como substantivo comum. Comuns, por quê? Porque eles nomeiam seres de forma em geral. Então, casa, maçã e menina nomeou seres de forma em geral. Ah, tia, mas eu só tenho uma casa. Certo, é só uma casa. Só tenho uma maçã. Ok, então maçã e casa também é substantivo comum. Mas menino, cachorro, país, eles nomeiam seres de forma em geral. Menino, pode existir vários meninos, mas quando eu identifico esse menino com o nome, eu vou colocar o nome desse menino. Lucas. Coloquei Lucas. Então aqui, quando esse nome está nomeando ou identificam um ser específico, Lucas, quem é Lucas? O menino. Lucas é um substantivo próprio, porque eu já identifiquei quem era este menino. Menino podia ser qualquer menino, mas depois que eu identifiquei esse menino por Lucas, Lucas se tornou um substantivo próprio. Lucas é substantivo próprio
E menino é um substantivo comum. Quando eu digo Joceline, Cecília, Luísa, Heloísa, eu estou dizendo o quê? São substantivos próprios, porque eu nomeei e identifiquei um ser, né? Eu podia dizer meninas, mas quem é que iria saber quem são essas meninas? Quando eu digo que essas meninas se chamam Joceline, Heloísa, Luísa e Cecília, é um substantivo próprio, porque eu dei nome a esse ser, a esses seres, certo? Então, esses seres são o quê? Substantivos próprios e lembrando que todos os substantivos próprios eu escrevo com letras maiúsculas. Substantivo próprio, criança, eu não posso escrever com letras minúsculas. Eu escrevo com letras minúsculas os substantivos comuns, certo? Um exemplo de um substantivo comum. Eu tenho menina, eu tenho menino, país e cachorro. São substantivos comuns. Por quê? Porque são seres de forma em geral. Quando eu dou nome a este menino, o menino se chama João, o país se chama Brasil e o meu cachorro se chama Totó. João, Brasil e Totó. Então, eu já especifiquei, eu identifiquei esses seres por nomes. Então, são substantivos próprios. João, Brasil e Totó são substantivos próprios. E esses substantivos eu escrevo com letras maiúsculas. Também, crianças, nós temos os substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? Esses substantivos coletivos, eles indicam um conjunto ou um agrupamento de coisas ou seres. E quais são esses substantivos coletivos? Nós temos álbum, buquê, biblioteca, manada, bando, boiada, cacho, molho e tia. E o que significam esses coletivos? Crianças, álbum, o coletivo de álbum, eu tenho álbum, o coletivo de álbum é o quê? Indica um conjunto de quê? De fotografias, um conjunto de fotos. Quando eu digo buquê, está indicando um conjunto de flores. Quando eu digo biblioteca, está indicando um conjunto de livros. Se eu digo manadas, está indicando um conjunto de elefantes. Se eu digo molho, está indicando um conjunto de chaves. Se eu digo bando, está indicando um conjunto de aves. Se eu digo cacho, está indicando um conjunto de uvas. Se eu digo cardume, está indicando um conjunto de peixes. Então, crianças, essas palavras são coletivos e coletivos indicam conjuntos, indicam grupos, certo? Também fazem parte do substantivo. Aqui na página 45, iremos resolver essa atividade aqui, criança. Agora lápis na mão e peça ajuda de um adulto para estar acompanhando vocês na atividade, certo? Na execução da atividade. Escreva os nomes do que é mostrado nas imagens abaixo. Preste atenção à primeira letra de cada palavra que já está escrita. Eu tenho aqui casa. Eu irei completar com as letras que faltam. Eu tenho pássaro, já está escrito P, então pássaro. Eu tenho castelo, já está escrito C, e irei completar o nome castelo. Eu tenho mamão, já tenho M, mão. Uma lata, eu já tenho L, irei completar com o restante, lata. A P, eu já tenho P de porta, então irei completar com o restante. Fizeram dessa forma?
Agora nós iremos para bem baixo. As palavras que você escreveu, criança, dão qualidades às coisas? Eu estou dando qualidade à casa? O que é qualidade? Eu estou dizendo que a casa ela é bonita, ela é amarela, ela é grande ou ela é pequena? Não, eu não estou dando essa qualidade a ela. Eu estou dizendo apenas, dando nome a este objeto, que é casa. Então, será que é este círculo que eu irei marcar? Vamos ver as outras. Indica ação ou acontecimento. Está indicando uma ação, algo que eu estou fazendo? Nomeia objetos e seres. Isso aqui está nomeando, dando nome a objetos e seres? Sim, então eu irei marcar o último círculo. Então eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu irei marcar o terceiro círculo. Passando, crianças, para a página 46. Na página 46 tem uma lâmpadazinha dizendo o que é substantivo. Revisem de novo aí o que é substantivo. Aí temos a segunda. Leiam as frases e em seguida escreva nos espaços correspondentes os substantivos destacados. O João de Barro é um pássaro que constrói sua própria casa com o bico. A outra frase, Cara construía a casa com as próprias mãos. A outra frase, a terceira, no livro, Cara conta sua experiência com bastante alegria. O quarto, o artista lembra do amigo com saudade. A quinta, a casa é tão grande quanto um museu ou uma galeria. Aí tem assim, criança, nomes de seres, nomes de objetos, nomes de sentimentos, nomes de parte do corpo e nomes de lugares. Nomes de seres. Qual dessas frases dizem nomes de seres? Quais são os seres? João de Barro, pássaro e cara. João de Barro é o nome de um pássaro e cara é o nome de uma pessoa. Nomes de objetos. Nas frases, qual é que indica nomes de objeto? Livro. Livro não é um objeto? Sim. Nomes de sentimentos. Qual das frases diz o nome de um sentimento? Alegria e saudade, porque são coisas que nós sentimos. Nomes de parte do corpo. Qual das frases diz uma parte do corpo? Mãos. Então, mãos. Também tem outra parte de um corpo? Sim, o bico. Bico de quem? Do pássaro João de Barro. Nomes de lugares. Casa é um lugar, museu é um lugar e galeria também é um lugar. Então, crianças, ficamos hoje por aqui com mais uma aula sobre substantivos. Revisem os conceitos de substantivos, os conceitos de substantivo próprio e comum e os conceitos de coletivo. Então, bons estudos, aproveitem o dia e caprichem na atividade. Fiquem com Deus.